Quando aconteceu isso, a senhora estava com ele, estava aqui em São Miguel? Ou? A gente estava aqui, ela que estava em Lisboa, que ele estava na Universidade de Lisboa. E eu não sei dizer a dor que a gente temos. Eu sei que era o sonho do meu querido irmão, era a liberdade do nosso país. E ele sempre, eu sei isso porque ele dizia a gente, aqueles países, Angola, Moçambique, não eram de Portugal. Portugal pegou, mas naquele dia aquilo foram para os seus dons. E como o meu querido irmão morreu ali, e a gente já temos perdido um irmão. O meu irmão mais velho morreu em Lisboa, foi para a tropa e morreu. Mas o meu irmão João Guilherme ele foi para ali porque era o sonho dele. Ele queria a liberdade do nosso país e o que não era do nosso país para entregar os seus donos. Mas o seu sonho realizou-se, mas ele já estava com o Nosso Senhor. E a gente já foi muito com o primeiro irmão, meu irmão querido António. Ele foi para a tropa para Lisboa e foi morto lá. São duas, o meu irmão João Guilherme, quando ele vinha de férias, parecia que era o Nosso Senhor, da maneira que ele tinha para a gente, que ele queria ajudar a gente e tudo. E as últimas palavras que ele disse, quando a minha prima Rosa foi lhe encontrar, quando ela foi ao hospital, os médicos dizem que fizeram tudo para salvar, mas não puderam salvar. E ela perguntou se ele tinha falado. E ela disse: quem é a Paula? Quem é a Paula? E ela disse: a Paula era a sua irmã mais velha, com 4 anos, que estava sempre no juízo dele. Não, a minha irmã mais moça. Ela tinha 4 anos quando o meu irmão morreu. E ele estava sempre, que a gente todos, mas com ela, que ela tinha aquela idade. E minha mãe já tinha a sua idade quando a minha irmã Paula nasceu. A minha Paula nasceu no dia 5 de novembro e a minha mãe dela, minha mãe fez os 50 anos em março. E não há palavras neste momento que a gente está para consolar com a despedida dele para o Nosso Senhor. E o meu irmão João Guilherme e o meu irmão querido António, os dois morreram sozinhos. É uma dor que nunca vai nos passar de coração, a mim, aos meus queridos pais, os meus que já estão no outro mundo e os que estão todos neste mundo. Também quero agradecer à Junta de Freguesia de Santo Antônio e a todo o pessoal de Santo Antônio. Muito obrigada. O meu nome é Helena Margarida do Rio Arruda. O meu marido é João Chaves, fiquei lá na América, depois de vir. Tenho 3 filhos, o Corey, o Brian e o Derek. E tenho um neto, que é o Brennan, e tenho uma neta, que é a Kenley. Elas são as 2 pedras preciosas da minha vida. As queriam estar aqui, mas elas não puderam. Mas hoje é um dia muito celebrado, pois que não puderem vir. E agradeço muito à gente outra vez e todo o pessoal de Santo Antônio. Eu nasci aqui em Santo Antônio, eu batizei-me aqui, eu tomei a primeira comunhão aqui, eu tomei a conselho, tomei a crisma e fui para a América, tinha 17 anos. Depois vim a cabo de 2 anos e casei-me na minha freguesia. Tenho muito prazer e muito honra que Santo Antônio de Ponta Delgada é a minha freguesia. Ok. Eu sou Maria do Carmo, sou irmã de João Guilherme. Estou aqui com a minha filha também viemos cá dos Estados Unidos para celebrar essa homenagem que a Junta de Freguesia, o povo de Freguesia está fazendo ao nosso irmão. Queria agradecer a todos, porque o João Guilherme para nós foi o meu herói, foi o melhor amigo, foi tudo para a gente. Devido a essa infelicidade, a nossa vida trocou completamente, mas continua sempre na nossa memória e vai continuar sempre, como está já na memória dos meus filhos e nas nossas gerações. Só queria agradecer e só de fundo de coração tudo o que fizerem por ele, porque ele foi tudo para mim, foi o meu melhor amigo. Não há palavras para descrever o sentimento que a gente tem por ele. Só queria agradecer a toda a Junta de Santo Antônio, as pessoas aqui, o Nelson e também toda a nossa gente, que isso foi muito emocionante. A gente nunca esperava de fazerem isso e completamente agradecemos a todos e tudo que está envolvido nesta homenagem ao meu irmão. Muito obrigada. Como é que a família está a viver este dia de homenagem aqui em Santo Antônio? Com muita emoção, mas com alegria. Finalmente teve um grande reconhecimento
devido ao povo de Santo António e à sua junta de freguesia. Acho que era um reconhecimento que fazia falta. Fazia falta, agora está encerrado. Acha que para a família é, digamos, o fechar? É o fechado, sim. Acha que ele foi, durante estes 43 anos, ele já faleceu, não é? Há 43 anos, tem sido esquecido, um pouco esquecido? Eu não digo assim muito esquecido, porque para nós nunca foi esquecido, mas achava que algo devia ter acontecido antes. Neste momento não esperávamos, a cabo de 43 anos não esperávamos. Quando recebi o convite no dia 19 de março, fiquei um pouco chocante, mas com muito prazer, aceitei com muito prazer. Mais vale tarde do que nunca. Olha, mais tarde do que nunca, essa é verdade. O dia chegou. Como é que a família viveu aquele dia? Foi muito difícil? O dia 25 de Abril foi muito difícil, em 74, recebemos a notícia no domingo. Estávamos preparando para ir para a missa aqui, para a missa das 10 horas, quando de repente vem um carro e estaciona um carro, onde uma senhora onde a minha irmã Ana Maria trabalhava e que vieram nos trazer a notícia. Minha mãe pressentiu qualquer coisa quando vimos as notícias na rádio, que não havia televisão na rádio, e que tinha havido mortes. E a minha mãe disse, pressentiu logo, o João Guilherme está lá. E a gente tentou, mãe, o João Guilherme está muito longe, até dissemos, ele está em Braga, ele não está em Lisboa. Mas ela disse, o João Guilherme está lá. A gente ficamos assim um pouco, porque a gente sabia que o João Guilherme, e hoje a gente tem muito conhecimento que o João Guilherme estava à parte daquilo tudo. E o João Guilherme ele tinha que estar ali. Era uma causa que ele sempre acreditou e sempre foi um sonho dele, não o viver, mas a morte dele não foi em vão. O orgulho que vê o papel que ele fez. Um papel de orgulho, sim, papel de orgulho. Sinto muito orgulhosa. Então é Paula Cristina Guiomar. Continua, eu sou irmã de João Guilherme. Pode falar? Eu sou a mais moça e ele gostava muito de mim, ele era como um pai para mim. Minha mãe e meu pai já eram muito velhos quando eu nasci e ele é que tomava conta de mim. E ele, quando morreu, eu só tinha 3 anos e eu fui a última pessoa que ele estava chamando sempre por mim, sempre chamou pela Paula. E a enfermeira perguntou à minha prima quem é a Paula, que ele está sempre a chamar pela Paula. E ela disse a irmã mais nova dele, é o bebê da família, a irmãzinha dele. Ela amava-me ainda hoje, ela é tudo para mim. Eu vivo na América. Eu vivo na América, em Westport, em Massachusetts. Sou Brené Arruda Guiomar. Eu sou Brené Arruda Guiomar, sou Sobrinha de João Guilherme. sou mais moça da família, Sou filha de Paula Cristina. sou filha de Paula Cristina e Joaquim Guiomar. Vivo na América. Eu vivo na América, no Westport, Massachusetts. Esta é uma iniciativa ímpar da Junta de Freguesia de São António que enobrece e eterniza os valores de Abril. É um reconhecimento por um dos heróis de Abril, filho dessa terra, o único açoriano presente nesse cenário que foi o 25 de Abril de 74, com uma forma tão importante que foi a sua própria vida dada em nome da liberdade de todos nós. Abril foi uma revolução única em todo o mundo, sem sangue, conhecida pela Revolução dos Escravos sem sangue, e é uma honra para todos os açorianos, para todos os habitantes da freguesia de Santo António, em termos de facto o João Guilherme como nosso conterrâneo. E um bem-aja à Junta de Freguesia, toda a organização, pela excelente iniciativa. Com um grande sentido de responsabilidade e uma grande honra para nós aqui hoje homenagearmos um filho da terra, o João Guilherme Regarruda, pela sua coragem e determinação que teve, pelo seu envolvimento no 25 de Abril de 74. Hoje, precisamente, passados 43 anos da sua morte, vamos então homenageá-lo aqui com um monumento à liberdade, um monumento que será um marco não só nos Açores, mas também, penso que em Portugal, há um monumento à liberdade pelos direitos que o João defendia, pelos direitos que os capitães de Abril defendiam, e o nosso grande objetivo será também que isso fique internalizado e que as gerações mais novas e vindouras que não se venham a esquecer o valor da liberdade, o que é que custou a liberdade, uma liberdade que teve sangue açoriano, sangue de São António. Ora, muito boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Professora Fátima Ponte, excelentíssimos familiares do João Guilherme, excelentíssimo Senhor Representante da Associação 25 de Abril, Coronel Vasco Capaz, relembro também o Professor Sacote
e o professor Luís Miúdo, amigos de João Guilherme, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Nelson Silva, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. José Manuel Bolieiro, excelentíssimo Sr. Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas, Engenheiro Vítor Fraga, em representação do Presidente do Governo Regional dos Açores, caros representantes das entidades convidadas, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos. Estamos aqui hoje reunidos com o intuito de homenagear João Guilherme Rega Ruda pelo seu envolvimento no dia da Revolução de 25 de abril de 1974, faz hoje 43 anos. Facto que lhe custou a vida. Nunca é demais salientar a circunstância de a última vítima do regime deposto ter sido um açoriano, João Guilherme Rega Ruda, natural da freguesia de Santo António. Com o processo de revolução em marcha, naquele dia, as universidades estavam fechadas e a Faculdade de Letras de Lisboa, onde João, de 20 anos, frequentava o segundo ano do curso de Filosofia, não foi exceção. Muitos dos alunos saíram para os locais onde se desenrolavam os principais acontecimentos políticos. Como muitos, o João esteve na reedição do Quartel do Carmo, onde se encontrava o Presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Pressionados pelos populares que tentavam tomar o edifício sede da PID-DGS, membros daquela polícia política dispararam rajadas de metralhadora sobre a multidão que se encontrava na rua. Os tiros, vindos de uma janela do edifício, provocaram dezenas de feridos e 4 mortos civis, entre os quais o João Guilherme. Para a população de Santo António, João Guilherme foi uma pessoa que ficou na história da freguesia, pela coragem demonstrada na implementação da democracia em Portugal. De forma a recordar este grande homem, a Junta de Freguesia de Santo António pretendeu criar um monumento à liberdade, com uma escultura do busto da sua figura, da autoria do grande escultor Álvaro França, aqui presente. Note que ao lado do busto de João Guilherme se encontra uma janela com as grades parcialmente abertas, símbolo de uma corajosa fuga para a liberdade.
Vamos agora proceder ao desterramento do busto do João Guilherme pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Nelson Silva, pelo Engenheiro Vítor Fraga, em representação do Presidente do Governo Regional dos Açores, assim como pelo Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. José Manuel Vilheiros, e o representante da Plataforma Cívica de Santo António, Sr. Gilberto Coito. Façam um favor. Ver é um lindo monumento à liberdade. Segue-se agora a leitura do voto de louvor pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, Domingos Vasconcelos, aprovado em Assembleia de Freguesia a 20 de abril de 2017, por unanimidade e aclamação. Disparadas pelos membros da Polícia Política. Acabou por falecer mais tarde no hospital. Os seus restos mortais são recebidos em Santo António com honras militares no dia 30 de abril de 1974. O sonho que começava a desenhar-se para todos os portugueses foi bruscamente ceifado a João Guilherme Arruda, nesse abril de liberdade em que o moribundo regime desapareceu. Muito mais havia por dizer. A história naturalmente se encarregará de a contar. Pela excepcional relevância de tal conduta, representa para todas as gerações, pelo altruísmo e audácia, e para que não seja esquecido, propõe-se à Assembleia de Freguesia a aprovação deste voto de louvor e o reconhecimento em merecida homenagem da população de Santo António à última vítima do Estado Novo, João Guilherme Arruda. Santo António, 20 de abril de 2017. Este voto foi aprovado por unanimidade e aclamação. Eu queria, de qualquer maneira, agradecer algumas fontes que consultamos para elaborar o voto. Em primeiro lugar, e sem dúvida nenhuma, ao Dr. Luís Miúdo, que se encontra aqui, e aqui presto-lhe a minha homenagem e a grande amizade que vi nos diálogos que tive com ele, a grande amizade e o grande carinho que ainda hoje sento pelo João Guilherme. Queria também agradecer a alguns extratos que vi da revista Visão, do Jornal Público, e alguns escritos do Dr. Sacoto. João Guilherme, de facto, foi uma grande figura. Por isso, a Assembleia de Freguesia o louvou. Espero que Santo António também o louve. Boa tarde. Chamava agora ao palco a professora primária de João Guilherme, professora Fátima Ponte. Fui convidada pelo Sr. Presidente da Junta para fazer um discurso aqui em Santo António em homenagem ao João Guilherme. Eu fui professora aqui 12 anos, 42 de serviço, e nunca fiz um discurso. Eu sempre falei, porque a minha vida foi falar, para me ouvirem, para tomarem conhecimento do que precisavam para a vida. Ora, num dia apareceu-me numa primeira classe um miúdo, loirinho, de olhos muito ansiosos, a olhar para mim, para a senhora professora, que é como se dizia no meu tempo. Agora é a professora. Mas olhei para ele e disse: este miúdo está a olhar para mim de uma maneira diferente dos outros. Os outros estavam irrequietos. Aquele não, aquele estava sossegado, com os olhos muito abertos, como quem diz: que é que vai sair daqui? Ora, começamos as aulas, começamos o ensino começou, e João Guilherme era um nível acima dos outros. De todos eles, apesar de ter naquele ano alunos muito bons. Quando se chegou à quarta classe,
muitos pais vieram ter comigo, queriam que os filhos fizessem o exame de admissão ao liceu. João Guilherme ficou a olhar e deixou todos sair, porque quando ele queria falar comigo, não fazia como as avezinhas que vão saindo e fugindo, mas sim ficava a pôr os livros dentro do saquinho e ficava sozinho para falar comigo. E diz-me, professora, senhora professora, eu também queria fazer exame de admissão. Sei, por que não? Vais fazer. É muito caro. Disse, não, é só o bilhete de identidade, mais nada. Ah, é só. Olha, vai para casa, fala com os teus pais e é só o bilhete de identidade e depois a caminhonete para ir fazer o exame e fazer a prova oral, a prova escrita e a prova oral. E estes meses a seguir, vou estar com vocês, com ele e outros, para terem a ideia do que é que vão fazer no exame de admissão ao liceu, porque era muito diferente do ensino primário. O ensino primário era uma operação e com a sua prova real e um problema. Já no liceu as coisas passavam-se de outra maneira. E então ficamos. Os pais concordaram e João Guilherme faz exame de admissão. Quando ele acabou de fazer o exame de admissão, ele diz-me assim, eu quero, senhora professora, continuar a estudar. João Guilherme, como? Não sei. Os teus pais dizem que não podem, eu concordo, são muitos filhos, eu estou a trabalhar. Olha, sabes uma coisa? Vá até que a tua catequista e com o senhor padre e diz-lhe que queres ser padre. E assim, tu estudas, mas eu não quero que tu sejas um mau padre. Disse, não. Quero que tu sejas um muito bom padre. E ele ficou assim a olhar para mim e disse, senhora professora, eu vou falar com os meus pais, eu vou fazer. E assim, João Guilherme, em outubro, quando eu regressei à escola, João Guilherme estava a caminho do seminário. Terminado o ano, ele aparece-me ali naquela sala e diz-me, quero falar com a senhora professora. Diz lá, eu acho que vou ser padre. Eu gosto de estar no seminário. João Guilherme, atenção, primeira vocação. Se achas que tens vocação, é com muito gosto que eu quero que sejas um padre, mas um bom padre. Mau padre eu não quero de maneira alguma que sejas. E assim todos os anos foram passando e naquela meninice dele, ainda nos primeiros anos, ele vinha todos os anos, eu à escola, se eu estava na escola, eu à minha casa, e falávamos só e simplesmente sobre vocações. Nunca lhe perguntei se ele tinha boas notas, se ele tinha más notas, nunca lhe perguntei se as coisas lhe estavam correndo bem, era só vocação. João Guilherme, eu não quero que tu sejas um mau padre. Há maus padres, há muitos, eu não quero. A senhora professora esteja descansada, porque nunca serei um mau padre. Passados uns anos, e João Guilherme aparece-me e diz-me, senhora professora, eu não vou ser padre. Filho, eu sei que não tenho vocação. E não foi. E parou, e também parou de me falar por causa da vocação. Há uns anos que eu não soube do João Guilherme, não soube dos progressos que ele tinha, nem me interessou muito saber, porque eu sabia que ele tinha capacidade de chegar aonde ele quisesse chegar. Queria ser professor, mas eu sabia que quando ele quisesse ser professor, que eu estava lá para o empurrar assim para mais uma coisinha. Porque eu sabia a capacidade que ele tinha. E então, João Guilherme, num dia malfadado para ele, não para a nação, mas foi para ele, deu sua vida, deu seu sangue para uma nação a que não chegou a ser aquilo que a sua professora primária queria que ele fosse. Foi para mim uma dor profunda, como acontece com qualquer aluno, mas este mais, porque eu sabia que ele ia chegar a mais.
Mas a todos os meus alunos eu queria que chegassem a mais, que fossem bons cidadãos. E tenho uma coisa que os alunos que estão aqui sabem, que eles diziam: eu posso ser velhinha, muito velhinha, mas se vocês fizerem alguma asneira, vocês baixam a cabeça porque vão ser maiores do que eu e levam uns debefes para saberem que têm que ser bons cidadãos. Que era só o que me interessava. E ao João Guilherme interessava que ele chegasse longe e mais longe. Num dia em que eu descia este ramal, não sei, a comunicação social não era como é agora, tudo se sabe na mesma hora e no mesmo instante, e uma senhora já muito velhota, e chega a ser professora, não sabe, João Guilherme morreu. Morreu? O que é que lhe diz? A professora não sabe. Não foi o padre Deus que castigou. Oh, senhores, senhores, oh, minhas senhoras, eu tive uma dor tão grande, tão forte, que eu não sei, prefiro acabar o dia no hospital. Porque a dor foi muito grande. Porque esperava tudo, menos o sangue de João Guilherme, o meu. Nesse dia em que toda a gente rejubilava com a liberdade, eu chorava e sofria. Sofria para João Guilherme, que não mais o viria. Bendita. Muito obrigada, professora Fátima. Boa tarde a todos. A maioria já me conhece, os que não me conhecem, sou Esmeralda Irmão de João. Desculpe, estou um pouco nervosa, mas que vez a vez é de coração. É com muita honra que me encontro neste lugar, representando os meus pais já falecidos, e nem esquecendo também o meu irmão António, que morreu em 1965, também em Lisboa. Muito obrigada. Apresento aqui a minha família, os meus familiares que estão aqui, os que estão nos Estados Unidos que não se puderem deslocar cá. É com muita honra e com muito prazer que aceitei o convite do Presidente da Junta de Santo António e o grande apoio ao povo de Santo António, que foram eles e a Junta. Muito obrigada por essa grande homenagem ao João Guilherme, que para nós é bem merecida. Levei 43 anos, mas chegou. E a tarde nunca chega. Quero também lembrar a juventude e os jovens que nunca se esqueçam o que o 25 de Abril representa. Para nós foi um dia muito triste, muito chocante, mas agora sentimos alegria e muita honra do nosso irmão João Guilherme. Era um sonho que ele tanto desejou, tanto lutou, e morreu às portas da liberdade. Mas a nova geração não se esquece o que representa o 25 de Abril. Para nós foi muito triste, mas hoje sinto-me com muita alegria que a morte de João não foi em vão. E é com muito prazer e muito obrigada mais uma vez ao povo de Santo António, à Junta, e não quero esquecer ao Nelson Silva, ao Nuno Vasconcelos e também ao Gilberto Couto, que têm dado muito apoio, e muito obrigada, em nome de todos nós. Obrigada. Eu resolvi escrever aquilo que vou dizer, porque às tantas pegava aqui e nunca mais acabava, e portanto, para ser um pouco comedido na minha intervenção, resolvi escrevê-la. Sr. Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo António e demais membros da Junta e Assembleia de Freguesia, familiares do João Guilherme, restantes convidados,
habitantes da freguesia de Santo António, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, deixem-me que vos trate assim. Antes de mais, cumpre-me a obrigação de, em nome da Associação 25 de Abril, agradecer o convite para participar em tão significativa e comovente cerimónia evocativa da memória de João Guilherme, tragicamente falecido nos acontecimentos decorrentes da ação militar levada a cabo por ocasião da Revolução de 25 de Abril de 1974. Em segundo lugar, felicitar a Junta de Freguesia de Santo António por, em boa hora, ter querido, de forma tão relevante, homenagear um dos seus filhos, que na circunstância ofereceu a sua vida pelos ideais democráticos do país. O vermelho dos cravos, flor eleita como símbolo do 25 de Abril e profusamente distribuída pela população aos militares intervenientes, para o João Guilherme e para a sua família, tornou-se infelizmente símbolo da dor suprema. Penso que nesta circunstância deveríamos associar essa dor aos milhares de jovens combatentes nos 13 anos de guerra colonial que também deram as suas vidas, ficaram física ou psicologicamente afetados, e a todos os seus familiares pelo sofrimento e angústias passadas em razão de uma ideia caduca de nacionalismo que viria a revelar-se anacrónica e insustentável, cuja resolução não encontrou discernimento e ou a coragem suficiente dos poderes políticos e das elites governantes de então. Foi essa incapacidade e o sofrimento suportado pelos portugueses ao longo dos anos que permitiu, em boa medida, explicar a generalizada adesão popular imediatamente expressa às ações desencadeadas na madrugada do dia 25 de abril de 1974 pelo então designado Movimento das Forças Armadas. Os que viveram mais de perto esses acontecimentos lembrar-se-ão que o programa do Movimento das Forças Armadas se fixava em 3 objetivos principais, ficando conhecido pelo programa dos 3 Ds: descolonizar, democratizar, desenvolver. Se em relação aos 2 primeiros, descolonizar e democratizar, apesar de algumas críticas sempre possíveis em processos tão complexos, podemos dizer que foram integralmente cumpridos. O mesmo não será lícito dizer-se em relação ao terceiro, desenvolver. Pensando nas condições dos portugueses de há 43 anos e nas que atualmente se verificam, haveremos de concluir que, indubitavelmente, sofreram uma melhoria substancial, tão substancial quanto precárias eram as condições à partida. Mas também não poderemos escamotear o facto de que num elevado número de parâmetros, continuamos na cauda da Europa, comunidade de países em que nos encontramos e com quem é lícito estabelecer comparações. Então, ao fim de 43 anos, ainda estamos assim? Será justo que, ao fim de tanto tempo, tantas ajudas provenientes de fundos europeus, haja tantas famílias a viver de forma tão precária e sem condições de angariarem os meios indispensáveis para poderem levar uma vida digna e proporcionar aos seus filhos condições de poderem crescer de forma equilibrada? Uma vez mais, julgo que não podemos deixar de considerar que as elites políticas, económicas, sociais, que nos têm governado ao longo destes 43 anos, não foram suficientemente capazes de conseguir tal desidrato, não se sabendo bem se tanto por incompetência ou se por, em muitos casos, não exercerem os seus mandatos e as suas funções com verdadeiro sentido de serviço ao bem comum e à causa pública. Se amar é querer o bem do outro, dando-se de uma forma altruísta e alocêntrica, então será esse o sentimento por que todos devemos pugnar. Para terminar, deixem-me testemunhar um pouco da minha vida e intervenção na preparação e desencadeamento das ações levadas a cabo pela Escola Prática de Infantaria, onde me encontrava a prestar serviço na altura, com o posto de tenente e com quase 25 anos. Nasci na Ilha do Faial e com 17 anos ingressei na Academia Militar. Cheguei a Lisboa pela primeira vez, depois de 7 dias de viagem no navio Motor Lima, no dia 6 de agosto de 1966, dia da inauguração da ponte sobre o Tejo. Curiosamente, foi ao longo do primeiro ano do curso da Academia Militar, durante as horas de estudo obrigatório, prática então utilizada, numa sala para o efeito existente no átrio da Camarata,
que ouvi pela primeira vez e pela boca de um camarada de curso, grande amigo e grande homem, o já falecido Coronel Marcos Júnior, o mais jovem capitão de Abril, já que na altura ainda era tenente, questionar o regime vigente e as suas práticas contrárias à democracia e à liberdade de expressão e de associação. Curiosamente foi numa instituição tradicional, uma instituição militar, que estas questões se me puseram pela primeira vez, ou de uma forma mais pregnante. Fui percebendo, sobretudo pelo contacto com o meio universitário, o descontentamento reinante e as dificuldades mais tarde sentidas no processo de formação de oficiais milicianos na EPI, em que participei ativamente. Terminei o curso em 1971 como alferes, em 72 fui nomeado para uma comissão de um ano em Angola, regressei à EPI, onde me encontrava a prestar serviço em abril de 74. Apesar de não ter seguido de perto os preparativos e planeamentos das operações de desencadear, só do conhecimento de um núcleo restrito, como obrigavam as normas de segurança requeridas, participei em várias reuniões clandestinas na escola, com o objetivo de manter reunidas as vontades em levar por diante uma alteração radical da situação vivida no país. E foi assim que, às 23 horas e 55 minutos, do dia 24 de abril de 1974, ouvi eu e todos os que tinham missões a cumprir a canção E Depois do Adeus, indicada como senha para o início das operações, tendo-me cabido o comando de um bigrupo, cerca de 50 homens, que com outros 2 constituíam a companhia que, sob o comando do então capitão Rui Rodrigues, por sinal casado com uma miquelense, marchou para Lisboa para ocupar e garantir a operacionalidade do aeroporto de Lisboa, cuja torre de controle foi ocupada por pessoal da Força Aérea. Eu ressalto aqui a circunstância de, na altura, na Escola Prática de Infantaria, ainda antes do 25 de Abril, apareceu, assim, de forma inusitada, um núcleo de açorianos bastante grande. Não sei, não sou capaz de me lembrar por que razão, porque não era normal isso acontecer, à exceção de um ou outro especialista que ficavam a prestar serviço no continente. A generalidade dos militares prestavam serviço aqui nos Açores. Mas o que é facto é que nas paradas da Escola Prática de Infantaria só se ouvia, porque era a mais característica, a pronúncia miquelense. De maneira que os açorianos formaram ali um núcleo e grande parte deles, um deles é terceirense, eu encontro-me com ele algumas vezes, grande parte deles fizeram parte desta força que saiu da Escola Prática de Infantaria e que foi ocupar o aeroporto de Lisboa. Por ali, pelo aeroporto, nos mantivemos durante 3 ou 4 dias, cumprindo algumas outras tarefas ocasionais decorrentes da conduta da ação. Lembro-me, na altura, de termos recebido a informação de troca de tiros a quando da ocupação da sede daqui da IGS e da ocorrência de algumas mortes, só vindo a perceber agora que em causa se encontrava um jovem açoriano, estudante de filosofia com 20 anos de idade, cuja memória a freguesia de Santo António quis preservar desta forma tão nobre, mostrando às gerações vindouras os valores de Abril e a necessidade de os fazer valer e preservar de uma forma pura e justa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Tenho que confessar que esses 3 testemunhos que tivemos aqui do Coronel, da irmã do João e da Sra. Professora, realmente deixaram-me bastante emocionado. Penso que é tudo a justiça, isso que a freguesia está a fazer aqui hoje ao João. Excelentíssimo Sr. Secretário Regional das Obras Públicas e Transportes, Engenheiro Vítor Fraga, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Delgado, Dr. José Manuel Brieiro, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Domingos Vasconcelos, excelentíssimo Sr. Coronel Vasco Paz, que vem em representação da Associação 25 de Abril de Lisboa, excelentíssima Sra. Professora Fátima Ponte, e a todas as demais entidades presentes, caras e caros amigos. É com uma grande honra e sentido de responsabilidade que hoje a Junta de Freguesia de São António, em parceria com a Plataforma Cívica de São António, que é composta por um grupo de cidadãos que amam a sua terra, que inauguramos hoje aqui esse monumento à liberdade. À liberdade onde homenageamos um filho da nossa terra,
o nosso sempre saudoso João Guilherme Rega Ruda, pelo envolvimento que teve no dia 25 de abril de 1974, pela sua coragem e determinação na defesa da liberdade de todos nós. Prestamos este justo reconhecimento, representado aqui neste monumento à liberdade, da autoria de um dos mais conceituados escultores dos Açores, o Dr. Álvaro França, que também se encontra aqui entre nós. Dr. Álvaro França, muito obrigado por ter aceito o nosso desafio na elaboração deste magnífico monumento, e em especial na escultura de João Arruda, que irá ficar para a eternidade, sendo o seu maior objetivo demonstrar às gerações mais novas e às gerações vindouras o quanto custou a liberdade. Uma liberdade com sangue açoriano. Queria também deixar aqui uma palavra ao já falecido professor Sá Couto, com certeza hoje, 43 anos após a morte de João, que faleceu numa revolução onde derrubaram um regime autoritário, um regime que nos tirava a liberdade, o direito de expressão. E o João, desde a primeira hora, foi para a frente desse movimento, teve a coragem, sabendo que podia voltar de lá sem vida, mas permanecer lá. Entretanto, como referi, o nosso Presidente da Assembleia foi realmente filmado ao lado de Salgueiro Maia, na frente da linha, sabendo que a qualquer hora podia ser morto. Tenho a certeza que o Dr. Sá Couto, que era um grande defensor acérrimo, que o nome do João Arruda um dia fosse que João Arruda fosse homenageado através de uma rua, de um monumento. Era uma lista, tive o privilégio de conversar com ele por diversas ocasiões sobre isso. Vinha todos os meses de abril, todos os 25 de abril, vinha aqui à freguesia, vinha trazer cravos lá abaixo ao João, e penso que seria com uma grande comoção que ele também hoje viveria esse momento. É um monumento que será um marco nos Açores, a perpetuar os valores de abril. E tal como diz na placa, o João foi a última vítima do Estado Novo, um Estado que sufocava toda a nossa liberdade. Antes de terminar, uma palavra de agradecimento a toda a família de João, aos que residem em São Miguel e em especial aos que se deslocaram dos Estados Unidos, para se juntarem aqui hoje a nós nesta justa homenagem ao seu irmão. Muito obrigado por terem vindo. Queria terminar com uma frase do Salgueiro Maia, o capitão de Abril, junto ao qual o João foi visto pela última vez com vida, no registro captado pelas câmaras da RTP. Penso a todos aqui em geral, e em especial aos que, como eu, desempenham cargos políticos, e aos jovens que um dia pretendem entrar na vida política, queria que refletissem todos a seguinte frase, dita pelo Salgueiro Maia, capitão de Abril: não se preocupem com o local onde vão sepultar, preocupem-se sim em não deixar em que matem os direitos pelos quais eu lutei. Viva a liberdade! Viva o 25 de Abril! Mais uma vez, muito obrigado a todos por terem vindo. Ora, uma boa tarde a todas e a todos. É para mim um enorme gosto pessoal e institucional, neste Dia da Liberdade e aqui em Santo António, saudar a Revolução Democrática e a memória de quem nos faz, por a facto, estar convictos da importância para Portugal e para a Europa deste grande momento. Sr. Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo António,
caro Coronel Vasco Capaz, em representação da Associação 25 de Abril, familiares, irmã do João Guilherme, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, demais membros da Junta e da Assembleia de Freguesia, membros da Plataforma Cívica, amigos do João Guilherme, contemporâneos dele na Universidade e hoje aqui presentes com o sentimento da amizade e da saudade, povo de Santo António, açorianas e açorianos, portugueses. Breves palavras para hoje fazer a evocação da liberdade, da democracia, a evocação do orgulho e a evocação da felicitação. Estamos, por referência histórica, ao 25 de abril de 1974, devedores de uma identidade de povo, de um querer do movimento das Forças Armadas, mas, sobretudo, de uma notável vontade popular de liberdade e de um país democratizado. É por isso que a referência ao 25 de abril não é apenas uma memória, é uma presença, um estado de alma para viver, conviver, fazer frutificar a ideia da liberdade, da democracia, o respeito pela pluralidade da opinião e um sentido de cidadania, de intervenção, pela defesa do que é comum, mesmo que isso seja em prejuízo de um egoísmo. É um fim para qualquer tendência de ditadura e uma defesa da vontade do povo na governação. É por isso uma evocação que não pode cingir-se é um fato histórico que tem uma determinada idade, mas sim a um elemento da vida de cada dia, de cada um e de cada comunidade, seja ela local, de freguesia, seja municipal, seja autonómica, no caso dos Açores, que pelo movimento democrático de Portugal alcançou a sua autonomia política, seja nacional, por referência à liberdade, à democracia e ao crescer de uma identidade europeia que Portugal alcançou com o fim da ditadura e a vida democrática de referência ocidental e europeia. Pois é com este sentimento que eu sinto a importância da evocação de cada 25 de abril, com projeção de futuro, mais do que uma referência passadista e histórica, mesmo que dramática num ou outro ponto, ou mesmo que de enorme felicidade sob o ponto de vista coletivo. Ela foi dramática para tanto jovem português e ela foi tão proclamatória para a condição da nacionalidade democrática que alcançamos. A segunda palavra é então a palavra do orgulho. Quero dizer-vos que, como Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e nesta celebração na freguesia de Santo António, por impulso da Plataforma Cívica e da Junta de Freguesia, a quem saúde e felicito, dizer que é um orgulho podermos ter por referência a personalidade aqui apresentada pela sua professora, a professora Fátima Ponte, no João Guilherme, uma referência para a juventude, para toda a geração que fez a Revolução Democrática em Portugal. Se é verdade que não foi por um exercício de garra, foi por um exercício de vontade de mudança, e que cada um deu o seu contributo. E esta alegria com que o João Guilherme se apresentava nas manifestações populares pela conquista da democracia e pelo momento revolucionário, toca a todos. Bem sei, partilho deste orgulho que a freguesia de Santo António, e antes dela a sua família, a família do João Guilherme, os Açores, Portugal
tenha um enorme orgulho neste legado da memória de João Guilherme. E também faço uma referência a este orgulho à nossa diáspora, à família dele emigrada e a todos os que viveram este momento revolucionário em Portugal, nos estrangeiros, olhando o seu país, olhando a sua família num processo revolucionário com saudade e com esperança. Finalmente, uma palavra de felicitação. A felicitação que renove à Plataforma Cívica de Santo António, à Junta de Freguesia de Santo António, que não deixou cair este ideal que um amigo fraterno de Sacute, o amigo do João Guilherme, sempre almejou que acontecesse por iniciativa pública. Ora, o voto aqui apresentado pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, este momento que transforma na pessoa de João Guilherme um monumento à liberdade, honra Santo António, honra Ponta Delgada, honra os Açores, honra Portugal, honra os democratas e os amantes da liberdade. Por isso, estamos todos de parabéns por esta iniciativa e felicito mais uma vez, na pessoa do Presidente da Junta de Freguesia, este impulso, esta tenacidade e a aclamação que a Assembleia da Freguesia, através da aprovação do seu voto, deu à memória saudosa de João Guilherme, e invoco aqui também, permitam-me por amizade, o seu fraterno amigo Sacute. A todos, um bom dia de liberdade, parabéns e felicidade. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo António, caro amigo Nelson, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Santo António, caro amigo Domingos, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, caro amigo José Manuel Bolieiro, Excelentíssimo Sr. Representante da Associação 25 de Abril, Coronel Vasco Capaz, Excelentíssimos membros, e no qual saúde todos na pessoa do Sr. Gilberto Couto, da Plataforma Cívica de Santo António, caros familiares de João Guilherme Arruda, demais autoridades civis e militares, caras e caros amigos. Em primeiro lugar, e em nome de Sua Excelência o Presidente do Governo, quero agradecer à Junta de Freguesia de Santo António este amável convite para aqui estar presente. E se há significado que se possa retirar do facto de estarmos hoje aqui, todos juntos, a celebrar Abril, através desta homenagem, penso que é o da ideia de que o 25 de Abril não é propriedade de nenhum partido político, nem das opiniões de ninguém. O 25 de Abril trouxe aos portugueses a possibilidade de decidir o seu presente e o seu futuro. E aqui, por via da consagração da nossa autonomia, trouxe também a liberdade de todos poderem escolher livremente quem os governa, ou seja, os governos regionais. A par disso, outra das grandes conquistas do 25 de Abril foi o de um poder local democrático. As primeiras eleições autárquicas realizaram-se a 12 de dezembro de 1976 e foi assim que as autarquias e o poder local se constituíram como uma realidade inteiramente democrática, resultado do sufrágio direto e universal, recuperando a autonomia e conquistando simultaneamente novas atribuições e competências próprias. Dentro das autarquias estão as freguesias, que têm uma maior proximidade às suas comunidades e aos cidadãos. Exemplo disso mesmo, e permitam-me que o diga, é esta Junta de Freguesia de Santo António, a quem quero saudar na pessoa do seu Presidente, pela dinâmica e competência demonstrada na condução dos destinos desta freguesia. O Nelson Silva é um bom exemplo de jovem herdeiro de Abril, que tem sabido colocar ao serviço desta freguesia e da sua comunidade o melhor de si,
para levar o nome de Santo António mais além e garantir que sejam bem resolvidos os problemas das pessoas. Esse é o verdadeiro sentido da política. Resolver os problemas das pessoas, definindo prioridades e procurando soluções. Enfim, com liberdade, com espírito democrático e com vontade e em cooperação, conseguir o melhor de nós próprios a favor de quem democraticamente nos elegeu. Caras amigas e caros amigos, deixem-me que vos fale um pouco do nosso homenageado, João Guilherme Rego Arruda. Personalidade sobre quem tive muitas vezes a oportunidade de ouvir falar através do meu saudoso amigo Manuel Sá Couto. João Guilherme Rego Arruda era, e cito Sá Couto, um rapaz muito revolucionário e inteligente, sendo dos poucos que lia Mao Tse Tung. Não esqueço que foi o João que me ofereceu o livro Portugal e o Futuro, do general António Spínola, que acabou por ser o pronúncio de uma revolução anunciada. Cito. Sobre este herói dos Açores, sei também que tinha 20 anos, que era estudante de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no segundo ano, que morreu quando forças da extinta Direção-Geral de Segurança, na rua António Maria Cardoso, em Lisboa, dispararam sobre os manifestantes. À sua família, aqui presente, quero dizer que esta homenagem que hoje lhe é prestada, nesta vossa terra natal, lembra um açoriano que nos deve orgulhar a todos, pelo seu envolvimento e pela sua coragem e dedicação na Revolução de Abril. Não é fácil imaginar a vossa dor por ver partir um dos vossos tão cedo. Um jovem de 20 anos, curiosamente da idade do meu filho mais velho. Mas quero que saibam que temos o João Guilherme como um exemplo de luta firme e tenaz pela implementação da democracia do nosso país e a favor da liberdade de todos nós. E estou certo que estas minhas palavras não calarão a vossa dor, mas não podia deixar de vos dizer isto. Sinto muito pela vossa perda e prezo muito a grandeza deste homem. Esta homenagem que hoje lhe aqui é prestada na sua terra natal, como já tive a oportunidade de referir, lembra um açoriano que nos deve orgulhar, a todos, pelo seu envolvimento e pela sua coragem e dedicação na Revolução de Abril, mas também e sobretudo pela implementação da democracia no nosso país e a favor da liberdade de todos nós. Dito isto, volto um pouco atrás, para voltar a recordar o meu amigo Sá Couto. Quem se recordar dele saberá da sua tenacidade e empenhamento cívico em vários assuntos, sendo um deles o da homenagem que queria que fosse prestada a João Guilherme Rego Arruda, que tivesse o nome de uma rua. Era essa a sua vontade. Isto para que fosse perpetuada a memória de um açoriano que merece ser lembrado como vítima da Revolução. É com este reconhecimento que hoje lhe é prestado pela Junta de Freguesia, o de inaugurar este monumento com uma enorme dimensão, que termine esta minha intervenção e que, estou certo, orgulharia também Sá Couto. Nada nos sacia tanto como a conquista da liberdade e da democracia feita através por punhos da nossa gente, ilhéus açorianos. João Guilherme foi e será sempre lembrado como herói de Abril. É por isso que concluo, parafraseando Ari dos Santos: as portas que João Guilherme ajudou a abrir, as de Abril, agora ninguém mais as cerra. Muito obrigado, viva a liberdade, Abril sempre. A Junta de Freguesia de Santo António agradece a presença de todas as entidades e demais convidados, assim como a população de Santo António, nesta importante homenagem, destacando o papel da Plataforma Cívica de Santo António em todo este processo, liderada pelo Sr. Gilberto. Em conclusão, iremos agora ouvir a Banda Livre das Sete Cidades tocar uma marcha Cidade em Vida.
Hoje, 25 de Abril de 2017, e aqui na freguesia de Santo António, estamos a fazer uma evocação da liberdade, da democracia e também, simultaneamente, uma homenagem ao João Guilherme, filho desta terra, que no dia revolucionário, infelizmente, perdeu a vida pela alegria de participar numa revolução portuguesa, pela democracia e pela liberdade. É por isso um dia de orgulho, um dia da nossa história, mas é também uma referência para o presente e para o futuro. É que a democracia
não foi uma coisa do 25 de Abril de 1974, é uma coisa de todos os dias, de 2017 e do futuro, porque custou muito a conquistar a liberdade e a democracia e é preciso mantê-la viva em cada dia, na nossa freguesia, no nosso concelho, na nossa região e no nosso país. É este o objetivo. A todos, felicidades e liberdade.